o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 10, verso 24, diz assim: o pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, a igreja já fracassou, a igreja que ficou para trás, e nós não podemos incorrer no mesmo erro. Embora nesse lugar é um pouco difícil, mas Deus faz a seleção. Nós precisamos sempre lembrar que a igreja não é um órgão social. A igreja não tem os conceitos e os princípios de outras organizações que se levantam na sociedade. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um núcleo de fazer boas obras. Essas orações que temos feito aqui, isso não caracterizam o que os homens chamam de boas obras. No momento de ira, no momento de unção, Deus mata essa raça. Isso é classificado como boas obras? Não, mas isto é igreja. Amém? Não temos dúvida, pois se Deus tem respondido, tem falado conosco, tem mostrado, então isso é a verdade. Mentira foi a ilusão de uma boa política que foi deixada aí para trás e olha o resultado que deu, em uma grande apostasia, aonde as pessoas simplesmente se perderam ao ponto de Deus ter nos revelado que em milhões de assembleanos Deus disse, não há salvação lá dentro. Ora, quem poderia supor tal coisa? A gente até pensava, não, tem uns e outros lá que ainda são fiéis, Não, Deus falou, não tem salvação lá dentro. Isso é uma coisa pesada. Então, nós não podemos incorrer em ilusões. O Evangelho não é ilusão. Evangelho é uma visão radical, tão radical que para que ele fosse consumado na terra, o sangue de alguém extremamente justo precisou ser derramado. Então você não pode confundir isso com outras coisas. E se alguém extremamente justo, a tal ponto de Deus ter procurado em todo o globo terrestre, hoje nós somos 7 bilhões de habitantes. Se fosse hoje, e Deus olhasse hoje, ainda assim não acharia nenhum justo, se fosse hoje, capaz de se sacrificar pela humanidade.
Ele enviou o seu próprio Filho, fazendo-se homem, para olhar para este homem como justo, nos 33 anos de idade, olhou para esse homem, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu justo. Ele será o sacrifício, o meu cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, isso é algo muito extremo. Nós não podemos achar que a nossa organização, que o nosso reino, que essas coisas que temos vivido, esses conceitos espirituais, nós não podemos achar que isso é uma coisa comum. Como, por exemplo, por que os nossos outrora irmãos se envolveram com a maçonaria? Porque a maçonaria tinha um conceito de boas obras. As pessoas entravam na maçonaria e diziam assim: estou precisando de dinheiro. Está precisando de dinheiro? Vem cá, vem na sala. O homem chegava lá, metia a chave num cofre no meio do chão, um cofre que não tem mais tamanho, abria aquele cofre e dizia assim: vou virar as costas, pega aí. Pega o que tu quiser. Quando tu terminar, tu me avisa. O camarada pega o dinheiro que quer. Terminou? Terminou. Ia lá, fechava, lacrava, não queria nem saber quanto o cara pegou. Não queria nem saber, bolos, pacotes e mais pacotes de dinheiro, lacrado com aquele papelzinho de banco e tudo mais. Tá lá, o cara pegava, jogava dentro da bolsa, pronto, ia tocar a sua vida. Muitos evangélicos olharam para isso e acharam que isso seria boas obras. E disseram: as obras da maçonaria são iguais às nossas. Por quê? Porque confundiram a igreja com um centro de boas obras. Se conhecessem a realidade da igreja, diriam: as boas obras da maçonaria é lixo. Porque se o projeto de Deus fosse dar dinheiro para as pessoas, Jesus, que disse: meu é o ouro, minha é a prata, teria dado riqueza para todas as pessoas. Ele é o Senhor da estratégia. Ele traçaria sobre a terra uma estratégia tal que sequer as pessoas precisariam de dinheiro. Ele faria bananeiras brotar em tudo que é lugar, macieiras brotar em tudo que é lugar. Ele faria os gados se multiplicarem a tal ponto que ninguém teria nem domínio. Tu ia pegar gado na rua e matar. Ele criaria o capim para sustentar o gado em tudo que é lugar. Ele faria, ele tem poder para isso, mas ele não quis fazer isso. Por quê? O projeto dele não é esse. Então, as boas obras da maçonaria não tem nada a ver com a igreja. Maçom é a caminho do inferno, e quem é a igreja é a caminho do céu. São obras extremamente diferentes. Você não vai encontrar nenhum maçom no céu. Não tem maçom no céu. Como não tem católico, como não tem espírita. Não, mas ele era um espírita tão bonzinho. É mesmo? Jesus Cristo disse que não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. E diz que ele morreu por todos, então todos estão enfermos, até os bonzinhos. Todos é todos, não exclui ninguém. Então, irmão, o conceito igreja que não é templo, não é parede, não é teto, não é chão, o conceito igreja que somos nós, é como Jesus está falando aqui. Há um servo, né? O pupilo, né? Ao servo ou ao discípulo tem que ser igual ao seu mentor, ao seu senhor, ao seu mestre. E engraçado que ele diz aqui, né? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Muita gente cria um conceito de inferioridade ao que Cristo Jesus foi sobre a terra. Pessoas ao ponto de dizerem assim: não, Jesus fez o que fez porque Jesus era Jesus. Não, mas não é isso que ele ensinou. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai, vou capacitar, vou dar essa graça. Então, a igreja foi mergulhando em conceitos e chegou uma hora que os pastores queriam ver a igreja cheia e as pessoas iludidas dando um dízimo. Bastava isso.
Era tudo que os pastores queriam, irmão. Era garantir o seu emprego, era garantir o seu salário, era isso que eles queriam e o resultado foi isso que estão colhendo. Mas nós não vamos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que ser discípulos. Discípulo tem que fazer o que faz o seu mestre. Quem é você? Se você entrar num comércio aí, alguém disse assim, está conversando contigo e daqui a pouco você disse assim, eu sou crente. Se você disser que é crente, dependendo da visão que a pessoa tenha do ser um crente, ela vai esperar ver na sua vida aquelas obras, aquelas atitudes. Em meio a certas situações, vai esperar palavras que procedam do teu Senhor, do teu mentor, do teu mestre. Então você não é o que é porque diz ser. Você é o que é porque você pratica aquilo que te classifica como tal. Justiceiro faz justiça, ladrão rouba. Polícia prende bandido, né? Vamos falar assim a linguagem do beabá. Polícia prende bandido. Bandido assalta, mata. As obras é o que classifica as pessoas. Você nunca vai dizer, aquele cara ali é um bandido safado, aquele ali é um bandido sem vergonha. Se você não puder ter um testemunho de que ele pegou numa arma, que ele deu tiro, que ele assaltou, você não pode dizer. Então ninguém é alguma coisa por dizer ser. Tem que provar que é. E nós só provamos o que somos pelas obras. Diz Tiago, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Jesus está dizendo assim, olha, o que eu digo a vocês no escuro, apregoa na luz. O que eu digo a vocês no interior da casa, apregoa nos telhados. O que eu estou confidenciando a vocês na intimidade, eu quero que vocês anunciem publicamente. Mas aí as pessoas veem, Jesus é amor. Oh, infeliz! Jesus é amor no seu ato de morrer pelo pecador. Isto é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Olha, se deu o seu Filho para quem crê não pereça, significa que quem não crê vai perecer. Então Deus não é só amor. Deus é justiça. Se ele fosse só amor, ele salvaria todo mundo. Dei meu filho, agora eu vou resgatar o mundo inteiro. Isso não é a realidade. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E quem não crê vai continuar sem ser filho de Deus. E no reino de Cristo só mora filho de Deus. Temos um país hoje, um mundo hoje, sem contar os bilhões que já passaram por essa terra, só hoje já somos mais de 7 bilhões de habitantes. E desses 7 bilhões de habitantes, nem 10% vai entrar no reino dos céus. Nem 10% hoje. Hoje, se a humanidade morresse hoje, esses mais de 7 bilhões de habitantes, viesse um caos e matasse todo mundo, nem 10% desses 7 bilhões entraria pelas portas do reino dos céus. 10% eu já estou exagerando, tá, irmão? Exagerando muito, muito. Vamos botar 1%, se é que dá. 1% de 7 bilhões. É um númerozinho. Não se compara. Porque não tem esse negócio de Deus estar querendo salvar todo mundo a todo custo. Não, a justiça, a integridade, os conceitos, tudo tem que ser muito bem analisado. Então, um homem é o que as suas obras mostram. As suas habilidades mostram quem você é. Se você disser assim, eu jogo futebol, joga mesmo, segura essa bola aí. Quando você diz que joga futebol, o camarada joga uma bola para você, ele já espera que você não encoste a mão na bola. Como a gente diz, né? Mata a bola no joelho, começa a fazer embaixada. Esse cara aí tem equilíbrio, tem domínio, ele joga. Não é isso? Eu sou lutador de boxe, todo musculoso, sou lutador de boxe. Isso prova? Não, sobe no ringue com aquele cara ali que eu quero ver se você realmente mantém a guarda de pé.
Quanto tempo você consegue, com essa luva pesadona aí, manter os seus braços no alto? Vamos ver se você é lutador. Ou seja, você é identificado pelas suas ações. Então a pergunta: você é discípulo de Jesus Cristo? Eu sou. Não é assim que se classifica um discípulo de Jesus, pelo eu sou. Você não vai ser perseguido por se dizer um crente. Ninguém vai te perseguir porque você diz eu sou crente. Ninguém está nem aí. Eles vão te perseguir por causa das suas obras. Se você é um crente que não tem obras, as pessoas vão olhar para você e deixa esse cara quieto aí. Deixa esse católico quieto aí. Deixa esse espírita aí. Se você não tem obras de cristão, você é classificado como um católico, como um espírito. Você não oferece nenhum risco ao reino do diabo, nem nenhum problema ao sistema de Satanás. Ninguém está preocupado com alguém que diz eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Tu põe uma camisa, eu sou crente, e sai pela rua gritando, eu sou crente, eu sou crente. As pessoas vão dizer que você é o quê? Um louco. Um louco. Agora sai pela rua, pega um megafone cheio da unção e diz, assim diz o Senhor, raça de víboras, filhos do diabo, neste século 21 ele vem julgar a humanidade. Todo mundo vai dizer, caramba, sentiu o impacto da palavra desse cara? Alguém vai dizer assim, maluco, vai dizer, não, maluco não fala isso. Quando ele falou, eu senti algo, não, isso não é. Então as tuas obras é o que te classifica. As tuas obras é o que te define. Você pode usar a máscara que for, mas as tuas obras vão te definir. Você pode fazer prática, mudar de rosto, as tuas obras vão te definir. Se alguém olhar para você fazendo a obra de Deus, vão dizer assim, ali está um homem de Deus. Você coloca uma máscara, alguém passa por você, não te reconhece, mas vê você fazendo as obras de Deus e vai dizer assim, ali atrás daquela máscara tem um homem de Deus. É a tua ação, é o que você adiciona como obras na tua vida. Irmão, para sermos um discípulo de Jesus, começa que temos que ouvi-lo. Se eu não ouvir Jesus, eu não sou discípulo dele. Eu posso ser discípulo de Jesus sem tê-lo ouvido? Como que alguém se torna discípulo de alguém sem ter ouvido esse alguém? É impossível! E como tem gente que não ouviu Jesus, ou seja, não leu Bíblia e pensa que é discípulo de Jesus. Você tem que ouvir pregações, você tem que ouvir ensinamentos. Jesus é chamado mestre. Mestre é quem ensina, quem ministra conceitos e ensinamentos. Se você não tem conceitos ministrados de Jesus na sua vida, ora, você não é discípulo de Jesus. E uma vez esses conceitos ministrados, você tem que crer. Se não crer, não é discípulo de Jesus. E como eu sempre digo, né? Quem crê, o nosso crer aqui, não é, eu creio. Não, eu creio não, eu aposto a vida. Mas a Bíblia está muito mexida e blá. Quantas vezes eu ouvi isso nesses 30 anos? Não, os homens já alteraram muito a Bíblia. Eu falei, não alteraram não. Não, mas existem um monte de versão, não mexeram, os homens não mexeram tanto assim na Escritura, não mexeram em nada. Como não mexeram em nada? Se os homens tivessem mexido, se a Bíblia tivesse deixado de ser a palavra de Deus, quando eu lesse ela, eu não sentiria o que sinto. Não mexeram, ela é a genuína palavra de Deus. Se alguém mexeu, não fez diferença para Deus, porque quando eu leio, o que eu sinto não é a mesma coisa que eu sinto quando leio um livro de história. Quando eu leio um jornal. Você aposta a vida na Escritura? Aposto a vida que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso conceito de crer. Mas é um apostar a vida real, sabe, irmão? É estar disposto a morrer mesmo. Então, isso classifica um discípulo. Outra coisa que Jesus ensinou e que o seu discípulo vai ser visto é na oração. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai.
Não adianta você pensar que é um discípulo porque você faz algumas coisas. Não, discípulo é aquele que faz todas as coisas. Todas, irmão. Vigia a tua vida para você não fraquejar na caminhada. Essa caminhada é muito difícil. Eu ouvi ainda hoje uma visão do irmão Rômulo que estava orando às 18 horas e ele disse que ele via aquela pinguela, né? Lá no sul, diz que aquelas pontes estreitas são chamadas pinguela. E ele via, no começo ele via aquela pinguela estreitinha e dava para ir passando, se equilibrando. Ele falou, pastor, agora eu vi a pinguela. E faltava algumas madeiras no meio dela. Ainda dava, ele falou, ainda dava para passar por ela. Mas está mais difícil do que estava antes. E não é isso que é esse ministério? Esse ministério vai afunilar cada vez mais. Quando sair daqui o grito da meia-noite, será o povo mais forte que jamais pisou sobre o planeta. Por isso que Deus tem mostrado situações incríveis. Deus tem mostrado multidões enfileiradas que vão chegar a este templo. A seu tempo vão chegar. Nunca vai parar de chegar gente nova nesse lugar. E nunca vai parar de sair gente velha daqui, se não vigiar. Deus tem um plano conosco, um lugar maior, essas coisas todas, mas eu não estou preocupado com isso. Aonde quer que Deus me coloque, no eirado, no telhado, na montanha, eu serei o mesmo, simplesmente vou ouvi-lo e transmitir o que ele tem a dizer. Eu não vou mudar nunca, eu me determinei que eu vou ser um papagaio de Jesus. Se ele me falar, eu repito, se ele não me falar, eu não falo nada. É assim que eu serei para Jesus. Já determinei que serei assim, papagaio de Jesus. Ou alguém tem alguma palavra diferente da dele para anunciar? Se tiver, arrisca. Então, irmão, o orar faz parte daquele que diz que é discípulo de Jesus. As maiores vitórias da minha vida, né? Deus opera de muitas maneiras, mas as maiores vitórias foi na oração. Estando ali no meu canto, orando, eu vivi experiências, eu vi coisas, eu senti coisas, eu recebi coisas. No meio da oração eu sentia coisas entrarem no meu espírito, palavras, entendimento bíblico se traduzia. Às vezes orando vinha um versículo bíblico na minha cabeça e eu entendi aquilo. E assim você vai se tornando um mestre para Jesus, quando Ele ministra para você lá na intimidade. Um discípulo de Jesus não pode resumir a sua vida dentro de um templo. Israel tinha templo, não tinha? E eu te pergunto, cabia todo mundo lá dentro? Israel tinha sinagoga, não tinha? Eu te pergunto, cabia todo mundo lá dentro? As sinagogas de Israel eram pequenininhas. Os templos de Israel eram uma coisa mínima, a nível de que, vamos colocar a nação dentro do templo. Não, mas quando Deus fazia o culto, as pessoas se reuniam onde? Lá fora, nos momentos do sacrifício e tal. Então você, irmão, tem que entender que o seu Deus não é adorado com exclusividade dentro de um templo. Jesus veio a esse mundo e não se preocupou em fazer reuniões dentro do templo. Então, o que é ser discípulo de Jesus? É andar de conformidade com as obras do seu mestre. Se você não atentar para isso, você vai fracassando, vai esfriando. Você tem que ser um lutador, um perseverante. Não, o mestre disse que eu tenho que crer, eu tenho que crer. O mestre disse que eu tenho que estudar. Errais não conhecendo as Escrituras, e nem quem não conhece a Escritura não conhece o poder de Deus, amém? Então tem que conhecer. Eu quero conhecer o teu poder. Vai ler a minha palavra. Vai ver do que eu sou capaz. Ou tu vai querer que ele venha abrir agora o Oceano Atlântico de novo para você? Ele já abriu e deixou registrado para tu saber que ele tem poder. Não precisa ele abrir de novo. Se tu precisares, ele abrirá de novo. Mas ele está mostrando o poder dele. Deus, tu tem poder de derrubar alguma muralha? Vai ler lá Jericó.
Tu pode secar as águas de um rio? Vai ver o ministério de Josué. Ah, Deus, tu pode jogar pedra do alto para matar os meus inimigos? Vai dar uma olhadinha lá, vai ver. Então, você tem que conhecer, senão a Escritura já está dizendo, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Escritura diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta. E olha como é a continuidade dessa palavra pesada. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei a ti e rejeitarei os teus filhos, para que tu não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Olha o valor que Deus dá ao conhecimento da sua palavra. Lá no Antigo Testamento, Deus disse, olha, escrevam numa tábua os meus mandamentos e pendure nos umbrais das portas das casas de vocês. Toda vez que vocês passarem por um lado e por outro, vocês vão ver aquilo e não vão esquecer dos mandamentos, vão decorar. E tem mais, não só na porta, quando vocês estiverem na roda do almoço, do jantar, das ceias, comendo, bebendo, se banqueteando, falem disso aos filhos de vocês, aos netos, todos que se reunirem na casa de vocês, o assunto seja a minha palavra. Essa foi a recomendação. Essa foi a recomendação, irmão. Então, crer, conhecer e orar. E outra coisa que Jesus fez, falar, pregar. Jesus orava? Orava. Jesus conhecia? Conhecia. E Jesus pregava aquilo que ele conhecia. E quando ele orava, ele recebia coisas de Deus. Que ele diz assim, tudo quanto eu tenho recebido do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então, Jesus falava. Você vai ter que falar. Você não vai ser um discípulo mudo. Ah, pastor, mas eu não tenho autoridade. Autoridade ninguém tem, mas todos recebem. Amém, irmão? Ah, pastor, não tem unção ninguém tem, mas todos recebem. Amém? Agora, é se tu queres. Se tu pagas o preço, se tu vai em busca. Pregar tem antecedente. Pregar é antecedido de oração e estudo. Ou alguém vai sair pregando do que não sabe, do que não recebeu, do que não teve testificação na oração? Não, não pode. Então você é discípulo, você vai ter que pregar. Não, isso eu deixo para os outros, eu faço outras coisas. Não, você não tem direito a escolher o que vai fazer. Quem decide o que vai ser feito é Jesus. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Meu Jesus, essa igreja, irmão, vai ser um marco nessa terra. Mas não é isso que ele disse, não. Isso quem está dizendo sou eu. O que ele disse foi o seguinte, as mulheres vão ter que pregar. Se ele diz que as mulheres vão ter que pregar, significa que ele vai derramar unção, poder, glória, autoridade. Uma mulher aqui vai perseguir 100, 2 persegue 1000. Mulheres, hein? Porque isso aqui é uma nova geração inigualável, meu irmão. Quando se fala do grito da meia-noite, muita gente pensa em homem, mas tem mulher no meio, hein? Tem mulher no meio. Tem mulher calando o mercenário. Tem mulher desfazendo as obras do diabo. Tem mulher profetizando. Tem mulher cantando. Tem mulher libertando. Tem mulher proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Tem mulher. Daqui tem. Daqui tem, meu irmão. Daqui até as pedras ressuscitam. Daqui até as pedras clamam. Não estou comparando mulher à inferioridade, não. Estou falando da unção e o poder que há nesse lugar. Quem quiser está à sua disposição. Quebra os conceitos, quebra as algemas. Para de emprestar a língua para besteira e os ouvidos para o que não presta. Age como discípulo, vai aos pés do Senhor, quer falar, fala com Ele, quer ouvir, ouve dEle. Está precisando ouvir alguma palavra de carinho? Vai para os pés de Jesus. Está precisando desabafar? Vai desabafar com Ele.
Tem gente que ainda não entendeu que Deus é real. Não, irmão, eu queria desabafar com alguém. Eu sei que Jesus me ouve, mas eu queria desabafar com alguém. Não sabe que Jesus te ouve não. Quem tem a plena convicção de que Jesus ouve não precisa de ninguém humano não. Quem ainda precisa ouvir pessoas, ver a fisionomia de pessoas humanas, é porque o crescimento ainda não atingiu o que deveria ser. Essa é a realidade. Então, meu irmão, você vai ter que pregar, vai ter que falar. A unção está aí, o conhecimento está aí, mas depende o quê? O teu querer. Ele opera tanto no querer quanto no efetuar, depende de você. E aí, alguém quando vê você falando, vai dizer o quê? Aquele ali é um discípulo de Jesus. Outros vão dizer assim, esse cara é louco, ele é um fanático, que nem dizem a meu respeito, ele prega o ódio, ele prega a intolerância religiosa, mas aqueles que querem o Deus verdadeiro vão ouvir do Espírito Santo. Não, essa é a palavra, andai nela, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, os discípulos de Jesus têm que agir como Jesus. E olha, irmãos, eu glorifico tanto a Deus por Mateus 23. Que nesse conceito de falso cristianismo, esse cristianismo impregnado de um falso amor, os que mais pregaram amor nessa terra aí, na hora de agir com amor, não agiram. Quanta coisa eu vi dentro das igrejas, assembleias, igrejas batistas, essas principais, mas vi em outras também. Deus é amor, vixe, quanta coisa horrível para aqueles que dizem que são os discípulos de Jesus, que amam o seu próximo como a si mesmo. Não ama nada, meu irmão. Começa afiada. Mas Mateus 23 é uma chave poderosa, né? Que diz ali, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês como mosquito engolem o camelo, raça de víboras. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer discípulo e depois transforma ele em 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Jesus disse isso. Ele é o teu Senhor, o teu mestre. Há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor? Se ele disse, significa que ele deixou para que você diga. Se ele desfez as obras do diabo, foi e te deixou, você vai ter que desfazer as obras do diabo. Se ele pregou contra os mercenários, foi e te deixou, você vai ter que pregar contra os mercenários. Se ele desbancou as lideranças, falsas lideranças religiosas, se ele chamou líderes estatais de raposa, e foi, mas te deixou, te achou, você vai ter que fazer essa obra. Aí vão olhar para você. Quem vai olhar para você? Os homens? Não, talvez os homens olhem para você e digam como Jesus disse aqui, olha, se chamaram a mim de Beelzebu, príncipe dos demônios, que dirá vocês, meus domésticos, o que eles não vão dizer a respeito de vocês. Então você não espera ser reconhecido pelos homens, porque Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos meus pais. E confessar e negar a Jesus não é com palavras, é com obras. É com obras. Confessar diante de quem? De Deus, dos seus santos anjos. Quando os anjos olham para você e vê a tua palavra diante dos homens, eles te guardam e dizem, esse pertence ao Senhor. Se na hora da fornalha você pula fora, você se esquiva, o anjo diz assim, eu me confundi, isso aqui não presta para nada, deixa isso aí queimar. Mas se na hora da cova dos leões você permanece e diz, não deixarei de orar ao meu Deus, não adorarei a estátua, se o meu Deus livrar, livrou, se não livrar, não me curvarei. Os anjos dizem, esse é meu, esse é nosso, esse pertence ao Todo-Poderoso. Você não é conhecido pelas tuas declarações, mas pelas tuas obras.
Não são palavras que revelam quem você é. Na hora da verdade, as obras que você escreve com a sua vida, isso mostra quem você é. A tua coragem, a tua valentia, a tua intrepidez vai revelar a sua fé e o seu conhecimento. Então, você não vai se confundir, não pode. Olha o que ficou para trás, irmão. Você não tem ideia hoje, porque lembra da visão do anjo segurando os ventos de doutrina? Lembra? Ele dizia, o anjo está segurando os ventos das doutrinas falsas para mostrar onde está a verdadeira. Nossos CDs e os sites e tudo está invadindo tudo que é canto. E os assembleanos, os batidos, todas as pessoas de todas as outras igrejas e denominações estão com o seu semblante descaído. Porque estão vendo que trilharam um caminho de ilusão durante décadas. Se tiverem realmente fome e sede de Deus, vão se levantar e vão trilhar o caminho certo que foi apresentado agora. Mas muitos não farão isso porque o orgulho vai matá-los. O título, o dinheiro, o salário. Tem pastor aí que é esperto pra caramba. Eu vou te consagrar diácono e você já vai receber tanto do ministério. O camarada não tem disposição de encarar um serviço lá fora. É que nem certos diáconos, Jesus, certos diáconos, presbíteros e auxiliares de igreja são igual traficante, são igual esses moleques que vendem maconha, cocaína, fica tomando conta das bocas de fumo. Olha aqui eu estou comparando eles, você está vendo aqui eu estou comparando eles? Eu estou comparando os presbíteros das Assembleias de Deus, os diáconos da Assembleia de Deus, eu estou comparando eles aos moleques guardião de boca de fumo. É a isso que eu estou comparando eles. Que recebem um saláriozinho ali, a vida fácil, fica aqui olhando, vem polícia, solta um foguete e sai correndo, se esconde debaixo da cama. É a isso que eu comparo hoje a raça das Assembleias de Deus, a moleques que tomam conta de boca de fumo, vagabundos. Se eles não gostarem, o endereço continua o mesmo, não dá para mudar. Se eles não quiserem, tiverem ofendido, tiverem medo de subir o morro, marque encontro que eu desço. Amém, irmãos? Você, irmão, o seu testemunho tem que ser visto por Deus. Ele olha as suas obras e Ele ordena os seus anjos. Nesses últimos dias, eu tenho determinado realizar coisas e tenho falado coisas que Deus me deu a falar, mas você não pensa, irmão, que a coisa é tão simples, não. Deus mandou falar, eu falo. Não é bem assim. Deus mandou falar, você para, pensa e decide se vai falar. Tem coisas que por mais que você tenha o crescimento, por mais que você tenha fé, por mais que você tenha o conhecimento, não importa, nunca o seu livre-arbítrio será retirado. E tem coisas que você sabe que se falar, vai arranhar. Se falar, vai suscitar a guerra. Se falar, vai levantar a batalha. E aí você decide. Pastor, mas aí Jesus mandou, a gente fala. Tá, vai chegar a sua hora. Você vai descobrir que você fala, mas que não é tão fácil assim. Imagina as coisas que temos falado. A maçonaria é a organização mais poderosa do mundo. Manda matar até presidente. Aí você diz, mas eu não tenho medo de morrer, nem de ver o seu filho morto, nem de ver a sua esposa esquartejada em um pedaço em cada esquina da rua. Aí para, pensa e diz, nem de ver meu filho morto, então vai. Vai que o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, irmão, mas tudo tem o seu segundo de parar, pensar e decidir. O que nós podemos achar, não, é fácil, não, estou disposto a morrer por Cristo, seja o que for, não volto atrás. Muitos já disseram isso.
e não foram adiante, voltaram atrás. Lembra? Não tem um pregador aí que dizia: igreja e política não se mistura. Hoje, quando se olha para a igreja dele, se vê tudo, menos Jesus. Porque misturou com a política. Aliás, não misturou com a política. Arrancou a igreja e deixou só a política. Não está nem misturado. Só tem política. Então as coisas, irmão, sempre você terá uma prova a cada dia. Então, se Jesus te disser é para denunciar, isso vai classificar você como discípulo. Aliás, que ele já disse. Denunciar os mestres poderosos. Lembra de Jeremias? Te coloquei contra tudo, contra todos, contra os reis, contra os príncipes, contra os governadores, contra os líderes religiosos, os sacerdotes, e te coloquei contra o povo. De todas essas palavras, a que mais me chama a atenção é essa, irmão. Te coloquei contra o povo da terra. Aqueles pelos quais você está lutando, esses se levantarão contra ti. Isso é incrível. Jeremias não desanimou. Então eu estou lutando por quê? Até aqueles que eu quero libertar se tornarão meus inimigos? Mas é assim que determinou o Senhor. Vai em frente. Então, meu irmão, e Jesus também vai te olhar quando você amar. Porque Jesus quer que você odeie quem Ele odeia e quer que você ame quem Ele ama. Outra coisa, Jesus odeia? Odeia. Odeia. Não está lá escrito? Amei Jacó e odiei Esaú. Deus odeia. Ele não odiou os amalequitas? Saul, para isso eu te levantei. Vai lá e extermina os amalequitas. Por quê? Porque eu estou apaixonado por eles? Não, é o ódio, isso é uma atitude de ódio. Você é discípulo de Jesus? Então você vai amar quem Ele quer que seja amado. E se alguém Ele mostrar que Ele odeia, você vai ter que odiar também. Porque você não pode ser diferente do teu Senhor, tem que ser igual. Tem que ser igual. Tá, meu irmão? Então, se nós analisarmos as obras, nós vamos ver os discípulos. Vamos imaginar um Pedro. Diante daquela cruz de cabeça para baixo, a gente diz, ali está um discípulo. Se nós examinarmos Paulo e vermos os grilhões nas suas mãos, opa, ali está um discípulo. Se nós olharmos para Daniel e vermos a cova de leão, ali está um discípulo. Se olharmos para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ali está um discípulo. Então os discípulos de Jesus, eles têm marca registrada de serem reconhecidos. Mas se nós olharmos para Anás e Caifás, sumos sacerdotes, nós olharemos e diremos, ali não está um discípulo. Mas é o sumo sacerdote. Por que não é discípulo? Mas são eles que têm o título. Diz que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio a João Batista no deserto. Quem era o discípulo? Anás e Caifás ou João Batista? Por quê? Quem é que está gritando no deserto? Quem está realizando as obras? Quem está dizendo raça de víboras? Quem está dizendo? Quem está dizendo produzir frutos dignos de arrependimento? O machado está posto na raiz da árvore. Ele vem aí e eu não sou digno de abaixando-me desatar as correias das suas alparcas. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. E o que presta ele vai separar no celeiro, o que não presta ele vai lançar no fogo inextinguível. Quando os anjos olharam lá do céu, que Deus enviou, vai ao encontro do meu servo, os anjos não procuraram por título de sumo sacerdote, procuraram pelas obras.
Anás e Caifás estavam abandonados, humilhados e pisados debaixo dos pés de Roma, mas João Batista era livre e foi mais livre quando a sua cabeça foi para a bandeja. As tuas obras te definem. Quer ser achado como servo de Jesus Cristo? Quer que os anjos olhem e digam, ali está um servo do Senhor, aqui é o nosso acampamento? Quer que os anjos passeiem na tua casa, acampem na tua casa, passeiem na tua vida e acampem na tua vida? Se enquadre como servo. Que Deus te encontre na oração, que Deus te encontre no estudo, que Deus te encontre na ousadia, desfazendo as obras do diabo, denunciando os falsos mestres. Levanta, desperta, porque já vem a tua luz. Acabou a era de um ser perseguido. Temos todos que ser perseguidos. Temos todos que sermos perseguidos. E a pinguela está estreitando. Temos todos que ser perseguidos. Sabe por quê? Porque existem algumas dezenas de anjos comigo. Quando a briga for comigo, eles se mexem. Mas existem outras dezenas contigo, contigo e contigo. Quando todos nós formos afrontados, todos eles entrarão na guerra. O Senhor, o teu Deus, te toma pela tua mão direita, irmão. Ele quer te olhar como discípulo, e Ele só te enxergará como discípulo quando Ele vê as obras dEle na tua vida, nas tuas mãos, através de ti. Está aqui escrito, busca. Se você sentir, irmão, que o Senhor, o teu Deus, está tratando contigo, vai em frente. Faz. Quando Deus está no negócio, todo mundo vê, todo mundo percebe. Então, busca. Mas muita gente, Deus não me deu nenhuma direção. Você buscou? Deus não me falou nada. Você perguntou? Deus não me mostrou nada. Você foi para o canto para procurar ver? É dando que se recebe. Dada a tua oração para Deus, que tu vai receber. Dado o teu tempo para Deus, que tu vai receber entendimento. Dado o teu tempo para leitura, que os livros vão falar contigo. Dá o teu tempo para meditação. Bem-aventurado que medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tem que ir lá, tem que meditar, tem que pagar o preço. Tem que dar para receber. Muita gente está querendo receber sem dar. Fui na igreja. Se ir na igreja tivesse resolvido a história, hoje nós não teríamos milhões de crentes que vão para o inferno. E quando eu falo, muita gente não entendeu o peso dessa palavra. Irmão, os que ficaram para trás, não tem mais nenhum salvo. Se assuste com isso. Deus já nos mandou dizer aqui que não há salvação dentro das Assembleias de Deus. Você tem ideia de quantas congregações e quantas igrejas assembleianas tem por aí? São milhões no Brasil, milhões de assembleianos de Bíblia na mão, cantando hino, cantando glória, glória e aleluia, já refúgio a glória eterna, que refúgio nada, eles nunca verão essa glória. Você tem ideia do que é isso? E a nossa luta aqui é para que você não seja mais um. Você não vai se acomodar no banco da igreja. Quer se acomodar? Se acomoda lá nos pés do Senhor Jesus, aonde você pode ouvir uma novidade a cada manhã. Isso aqui não é igreja, meu irmão, para você estar acomodado. Isso aqui é para você estar ali dizendo, Jesus, me recruta para a tua obra. E se você não tiver em condição, ele vai dizer, primeiro vai para lá, vai para o estudo, vai aprender, vai se aprimorar ali. Quando chegar a tua hora, agora tem pessoas que a hora não chega nunca. Por quê? Porque não busca. Porque a Escritura diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Se você busca, você encontra. Batei e abrir-se-vos-á. Por que as portas muitas vezes não abrem? Porque não bate.
Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Por que muitas vezes Deus não se achega? Porque não estão se achegando a Ele. Então, irmão, sejamos discípulos, mas não em palavras, mas verdadeiramente por obras. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Eu via quando vários anjos vieram até a terra, e numa terra de barro, eles começaram a abrir, vários anjos, como quem abre uma fenda. Eles começaram a abrir a terra, e do fundo da terra surgiu uma arca, semelhante à arca de Noé. Então eu vi quando um poder veio do céu e começou a levantar aquela arca e arrebatá-la até o céu. E enquanto essa arca subia, tinha um anjo guardião, um anjo poderoso, um anjo que brilhava como se fosse ouro, e ele ficava cuidando daquela arca subindo. Então essa visão cessou, e eu tive outra visão, onde eu vi um grande anjo voando, e nas costas desse anjo estava a arca, e esse anjo ia pela terra e pegava com as suas mãos alguns homens e mulheres e botava nas suas costas atrás daquela arca. E assim ele foi indo, voando e pegando alguns e botando atrás da arca. E alguns sentavam lá e outros que já estavam lá e pegavam remos. Aquela arca tinha remos e eles iam remando aquela arca. E esse anjo ia sobrevoando a terra. Amém. Eu vi quando anjos trouxeram uma grande espada de ouro e adentraram na terra com essa espada. Vários anjos vinham segurando ela. E eu vi também quando alguns anjos foram até os Estados Unidos e remeteram contra a Casa Branca, como que entrasse lá para fazer alguma obra. Eu vi também quando eles entraram por aquele monumento que tem na frente lá do Abraham Lincoln. Eu vi vários anjos como fachos de luz, não dava nem para identificar eles. Eles eram como relâmpagos, assim, só que como relâmpagos semelhante ao vento. Assim eles eram. Esses anjos iam rapidamente e entravam lá. Amém. Eu vi quando um punhal muito bonito, punhal novo, muito novo ele era. E esse punhal novo, ele veio e enfiou dentro de uma estrela, aquelas estrelas que ficam em cima do pinheiro de Natal. Ele enfiou em cima daquela estrela que fica em cima do pinheiro de Natal, assim, que muitas pessoas têm dentro de casa. Esse punhal veio e enfiou ali. Amém. Amém. Vamos ver nosso. Tá aí. Paz, igreja. No começo do culto, pastor, Deus me deu a visão que chegava aqui na frente muitos anjos. E eles tinham na mão uma bandeja. E ele saía com essas bandejas no meio da igreja. Só que não mostrava o que tinha na bandeja. Aí a visão cessou. Depois, no segundo louvor, essa visão me veio de novo. E nessa bandeja, igreja, tinha uma cabeça com uma coroa de espinho em cima e uma mão direita com um buraco na mão. E eles mostravam para toda a congregação essa cabeça e essa mão. Amém. Depois eles me mostravam, pastor, um monte
sendo arrancado de um lugar. Em cima desse monte tinha um homem de branco. Esse monte, ele andava, ele tipo que flutuava. E eu ouvi uma voz dizendo: ele vem. Amém. Quando o Senhor falava das mulheres, que elas vão pregar, que elas têm que pregar, eu vi o Senhor colocar na cabeça da irmã Dayana uma coroa, na cabeça da irmã Rosana uma coroa, na cabeça da irmã Daniela Maia uma coroa, na cabeça da irmã Rosângela uma coroa, e vi um anjo entregar uma pequena trombeta na mão dessa criança que está dormindo aqui no colo do irmão. Amém. Deus mostrava também, pastor, quando o Júnior cantava, eu via, ele recebia uma asa e o Júnior voava dentro desses átrios. E Deus mandava dizer que ele não saia desses átrios, irmão. Assim diz o Senhor. Amém, pastor. Bom. A paz para toda a congregação. A minha alma treme e congela diante do nosso Deus. A visão que o Espírito Santo me deu, eu via muitas mãos se achegar e pegar na ponta do altar. E quando essas mãos pegavam no altar, era coisa tremenda. E o Espírito Santo falava que muitas pessoas estão tendo misericórdia. Ele está tendo misericórdia dessas pessoas. Mas é que é preciso se alimentar do que sai do altar. É preciso você se envolver com o altar, entregar sua vida verdadeiramente neste altar. Logo essa visão cessou. Eu via muitas placas em cima da cabeça de muitas pessoas, de toda a congregação. E nessas placas vinha se desenhando muitos nomes, mas eu não conseguia decifrar o que estava escrito. Só deu para decifrar o que estava escrito em cima da cabeça da Daniela Maia, escrito misericórdia. Logo em seguida, eu vi também os irmãos da África, e essa mesma placa indo até eles. E nessa placa estava escrito misericórdia, esforça-te. Mas o anjo não ia até lá, o anjo trazia eles até aqui. E eles ficavam aqui, uma coisa sobrenatural. E essa visão cessou, pastor. Amém. Aleluia. Deus também dava agora, botava uma coroa na cabeça da irmã Suelene. Aleluia. E no momento que o irmão Paulo Sérgio orava, pastor, essa eu não tinha falado, amém, eu vi uma bandeja de ouro em cima da cabeça do irmão Paulo Sérgio, e essa bandeja tinha água, e ela derramava aquela água toda em cima da cabeça do irmão. E quando ele também orava contra a maçonaria, Deus mostrava o anjo do Senhor arrancando o olho de uma pirâmide. Aquele olho estava vivo e o anjo arrancava o olho daquela pirâmide. Amém.